Olá, olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Cosmos e Nós, para um bate-papo sobre espiritualidade, sobre terapias, sobre caminhos a seguir, entre essas coisas, outras coisas mais. Hoje a gente vai bater um papo com o mestre Cadu McNamara. Não sei se falei certo. Ele é fundador do Casuá Campo de Estrelas e da Escola Iniciática Lux. Ele vai nos contar a trajetória dele, as terapias que ele faz, e a gente está aqui para aprender mais um pouquinho. Por isso, ajuste o vosso GPS e vem conosco nessa viagem. Não esqueçam, dê o seu like, toca no sininho, faça um comentário, porque é para o algoritmo entender que a gente está crescendo e assim possa levar para mais pessoas esses vídeos. Olá, Cadu, como está? Estou bem, tudo em paz. Estou falando aqui do Brasil, do bairro da Moca, na cidade de São Paulo, é onde nós temos situado o Casuá Campo de Estrelas, que é o nosso espaço terapêutico, é uma casa de cura, é um ponto de luz de São Miguel Arcanjo, na qual eu sou um dos mestres, e a minha esposa, que também já fez uma entrevista maravilhosa com você, a mestra Tiná, a Patrícia, onde nós trabalhamos e propagamos o nosso trabalho, né, de todo o coração. Eu não sei se falei certo. McNamara. McNamara. McNamara, ok. Sim. Quer que eu fale sobre o meu nome? Isso tem uma história, esse nome, né? Vamos começar pelo nome, que é para a gente ver a história. O meu nome de batismo é Carlos Eduardo Stabile. E com a nossa conexão com os estelares e os celestiais em 2017 para 2018, nós passamos a ter contato com eles através de médios e através dos nossos sentidos sensoriais também, através da telepatia, da intuição. E em determinado momento, nos trabalhos que nós fizemos naquele período, algumas pessoas, principalmente a Patrícia, ela foi a primeira a receber o seu nome de alma. Então, sendo breve nesse aspecto, toda alma tem um nome. Do mesmo jeito que quando nós nascemos, nós recebemos um nome de batismo. Isso já é algo natural. Natural mesmo, porque quando a nossa alma primordial sai do Criador, né, sai da fonte, ela recebe um nome de batismo. Por isso que nas Escrituras está escrito que um dia nós seríamos chamados pelo nosso nome de alma, né, pelo nome que está escrito no livro, né, no livro de ouro da eternidade. Então, o nome de minha alma me foi passado McNamara. Esse é o meu nome. Então, todas as encarnações que McNamara vivenciar dentro das suas multiplicações fractais, todos serão McNamara. Então, se eu tiver sido em outras realidades um ser simples, um animal, um vegetal, um mineral, um deus, um ser que viveu na simplicidade numa aldeia, não importa. Todos eles são McNamara, né? Okay. Então, aqui eu coloco como meu primeiro nome o Cadu, que é Carlos Eduardo, e McNamara em seguida. Cadu McNamara. E como é que você recebeu esse nome? Foi, então, né, durante essas experiências. Quando nós passamos a ter contato, em 2017, com os integrantes da Confederação Intergaláctica, através de um grupo de sirianos, né? Esses sirianos, eles tiveram contato conosco dentro da reportagem que você fez com a Patrícia, né, da entrevista, ela explica bastante direitinho, né? Então, para que a gente não seja muito redundante... Muito repetitivo. Não, é que ela contou que tinha um médium, o Paulo, né? Isso, o médium Paulo, que ele veio ser tratado por nós. E depois foi revelando... Exatamente, como eu era um mestre de Reiki,
eu fui fazer o meu trabalho de aplicar reiki nele, né? Eu pertenço à linhagem do reiki tibetano. E cuidando dele, o objetivo já era esse, porque eu já conhecia bastante sobre magia, porque eu pertencia a um movimento gnóstico por 20 anos. E, e aí o reiki tibetano, ele pôde proporcionar a ele uma cura muito forte em 2 sessões, permitindo que ele pudesse se adequar a ser um canal para os sirianos da Confederação, esse grupo, Ok. né, que era que ele é, né, coordenado por um siriano chamado Ngué Molukio. Então esse mestre, senhor Ngué, que é um siriano, era o principal. E abaixo, dentro da ordem hierárquica deles, vieram muitos outros, né? Então nós conhecemos um grupo grande que depois acabaram fazendo parte do que nós geramos, que é o Casuá Campo de Estrelas. Ele também tem uma história que está no nosso site, como isso tudo começou, né? Uhum. E dentro dessas entrevistas que nós tivemos com eles, dessas conversas maravilhosas, bem de forma informal mesmo, Uhum. eram 2 vezes por semana, 3 a 4 horas, nós tínhamos conversa com eles, e eles foram trazendo, nos iniciando, nos fortalecendo, nos limpando, retirando chips negativos. Eles foram permitindo que a gente pudesse se adequar ao que eles intencionavam que nós nos destinássemos mesmo, né? Uhum. E aí, com o passar desse tempo, muitas informações foram dadas a nós sobre várias outras encarnações que tivemos, Uhum. os nossos trabalhos dentro da Confederação Intergaláctica, nas naves. E, primeiramente, foi a Patrícia que recebeu, né, diretamente, vamos chamar assim, da Mãe do Universo, né, que também veio falar através do médium, assim, se diminuindo infinitamente, né, para poder conversar conosco, né? Uhum. E ela mostrou que a Patrícia ela tem o nome de Tiná. Então, o Uhum. nome de alma da Patrícia, logo abaixo do nascimento, vindo da fonte, é Tiná. E com o passar do tempo, alguns de nós, no decorrer de nossas trajetórias, né, não foi no mesmo dia, no mesmo horário, alguns foram descobrindo gradativamente, alguns eu também pude trazer pela minha sensibilidade mediúnica esses nomes a eles, porque eles foram me adequando nesses 8 anos que tem o Casuá, de uma forma gradativa e muito forte, né? Com o passar do tempo, é, eu que dizia não sentir nada, não ter nenhum grau de mediunidade, na minha cabeça era assim. Uhum. Eu achava que não via, que não sentia. Eu fui percebendo que a ampliação desses sentidos foram ficando cada vez mais fortes. Então, infinitas experiências aconteceram conosco. Se nós fôssemos colocar em livros tudo o que aconteceu conosco nesses 8 anos somente, ia ser muito extenso, ia ser pilhas de histórias e uma mais Mas é linda que a outra. emocionante ouvir. Você está falando, eu estou ficando arrepiada só de Sim, porque é imaginar. bonito, é gostoso, é de uma honra muito grande, né? Imagina. Eu sempre achei maravilhoso o estudo da ufologia, Uhum. né? Eu já cheguei a ir em congressos, aqui em São Paulo mesmo. Cheguei em 1985 a colecionar a primeira revista de ufologia que foi lançada no Brasil, né, do grupo Centro de Pesquisas para Discos Voadores, o CPDV. Depois ele virou CBPDV, Centro Brasileiro para Pesquisa de Discos Voadores, do Gevaer. Eu vou falar o nome dele porque eu acho fantástico o trabalho Uhum. que eles fizeram, né? E aí essas publicações elas eram muito sérias, elas não eram especulativas, fantasiosas. Eles tentavam, dentro dessa revista, assim como também naquele tempo existia aqui no Brasil uma revista que era chamada Revista Planeta, Uhum. eles, na revista Ufologia Nacional e Internacional, que é eles procuravam falar muito seriamente sobre esse assunto. Então, no decorrer dos anos,
eu continuei com eles, as revistas foram mudando de nome, eu fui juntando pilhas assim de revistas, e tinha pilhas na minha casa. Aí quando passamos a ter contato com os extraterrestres, dentro da minha casa, né, no espaço do Reiki, em cima de Hum, minha casa, na laje, onde eu montei uma barraca muito bonita, porque igual essa daqui que vocês estão vendo de fundo, hum. era uma barraca de 3,5 por 4, né? Muito bonita, tipo barraca de camping mesmo. Porque como Que a era casa onde era você fazia o alugada, eu reiki. não dava para eu construir, né? E foi lá que nós Hum, começamos. Aí eu fui dar aula, fazer o primeiro grupo de reiki. E as pessoas que vinham, tanto pacientes quanto alunos, eles foram trazendo uma infinidade de experiências espirituais muito grandes. E como eu mesmo dizia que eu não via, nem sentia, nem nada, quando alguém vinha e falava, nossa, eu estou vendo coisas aqui incríveis. Aí eu falava, mas o quê? Né? Parecia aqueles cachorrinhos abanando o rabinho, né? O quê, né? O que você está vendo? Aí as pessoas falavam, eu achava aquilo muito incrível, mas ao mesmo tempo eu também não entendia, porque um reikiano que estava aplicando reiki numa maca, tinha que ter tantas coisas surreais, coisas incríveis ao redor, hum, anjos, mestres, ETs, caboclos, pretos velhos, dragões, unicórnios, assim mesmo. Isso tudo que eu estou falando hum. são coisas que apareciam dentro do meu trabalho, né? Nações indígenas e vários seres, lobos, búfalos, assim, tudo aparecendo ao redor deles enquanto eu estava cuidando deles na maca, que eu achava aquilo tudo muito estranho. Eu falei, mas eu somente estou fazendo reiki. Por que Hum, motivo tudo isso está aparecendo e por que motivo todos eles estão vendo isso? Porque era uma constante. hum. É como se eu fosse uma lamparina que chamasse mariposas paranormais, como se eu. Ainda até hoje é assim. Ah, É como é? se eu atraísse pessoas com sensibilidade muito ativada, muitas delas adormecidas, assim prontinho para explodir, assim como se fosse uma champanhe. E então esse povo todo vinha e eu os tratava e isso ia aflorando, ia manifestando. Então era um intrínseco quebra-cabeça de uma infinidade de peças, uma mais linda que a outra, e eu e a Patrícia tínhamos que fazer essas conexões, né? Esse foi o começo de tudo, né? Para que a gente fundasse o Casuá Campo de Estrelas, que também foi assim de forma super simples. Eu percebo hoje que a espiritualidade, né? O Criador, o Cristo cósmico, eles têm planos para nós, Hum, mas não é como se tudo tivesse que ser como esses planos estão determinados. Por isso que existe uma variedade enorme de terras alternativas e realidades alternativas, porque o próximo passo que você vai dar é a sua escolha sobre que caminho você vai seguir, e ele já está pronto na sua frente. uhum. Então, quando nós mudamos o passo, estamos fazendo escolhas para encontrar a realidade na qual a gente vai seguir. E isso é constante. A gente não percebe essa mudança de realidade paralela por conta de que, por conta do caminho que estamos indo, as realidades paralelas são muito parecidas. São muito. Quase tudo de elemento ao redor é igual. É Então a gente não muito consegue sutil, né? perceber. Não há É muito muita. sutil. A gente não consegue perceber. E aí, no decorrer disso, nós fomos encontrando seres, pessoas, ampliando as nossas comunicações. Foi bem lento. No meu caso, assim, eu falo assim, brincando, que eu sou igual mala velha, né? Que abre assim de qualquer forma, a mala velha, porque aquilo tudo me fascinava tanto que quando vinham os irmãos extraterrestres por intermédio do médium e falavam coisas incríveis e eles tentavam trazer nos trazer a luz da razão, da consciência, de uma forma muito amorosa, extremamente amorosa, rigorosa, como é que eu vou dizer, disciplinada, né? Era muito lindo isso. Então dá para a gente sentir quando os seres são de luz, quando eles estão sim a todo instante querendo o seu melhor, não indo contra o seu livre-arbítrio,
te ensinando a fazer isso com Uhum. relação às pessoas. Era o mesmo que você se sentia assim, um nenenzinho sentado no colo deles. Tinha a Uhum. hora que eu me sentia assim, pequenininho, e eles com a mão nas minhas costas, conversando, me falando. Nós temos a maior parte dessas conversas gravadas, né? Porque também foi intuitivo que eu perguntasse, mas eu posso gravar? Uhum. Ah, é lógico, né, que eles já tinham falado, né? Põe para gravar, filho. Põe para gravar que vai ser útil, vai ser necessário. Mas aí eu aqui, achando que nem ouço e nem vejo, né? Posso gravar? Porque assim, pode gravar, pode. Aí põe. Aí um dia eles vieram, veio um caboclo, né? Um indígena, Uhum. e ele olhou assim e falou: Esse casuá tá muito bonito. Esse casuá é grande. Aí eu olhei e falei: Casuá? O que é isso? Falou: Casuá, casa, templo, né? Isso é um casuá. Aí eu falei: que bonito. Aí ele falou assim: você gostou? Então pode chamar de casuá, então. Conversa, né? Isso já estava, porque casuá, se vocês olharem no nosso site, quer Uhum. dizer casa de amparo, saúde, união e amor, né? Então já Uhum. estava, né? É um tipi indígena com as siglas Casuá e tem uma pena branca traçando assim na diagonal. Aquela Uhum. pena branca também ela já tinha uma intenção, porque um dos coordenadores do nosso espaço é um aviário, né? É um irmão extraterrestre que é um ser pássaro, que Uhum. sou eu em outra realidade, né? Eu sou irmão fractal também de pena branca, né? Esse comandante estelar, que é tido como um grande cacique pelos centros de Umbanda, por vários Uhum. lugares, o Pena Branca. Eu sou um fragmento também, irmão de Pena Branca, que também é um fragmento do todo chamado Anak Namara. Ok, ok. Tia Bárbara. Então, ele é você é um fractal da mesma mônada, Exatamente, não sou um fractal dele. Isso, foi é da legal da forma que você mônada falou, porque é necessário que a gente Anagnamara. entenda, né? Ele é meu irmão fractal. Hum. Né? Quanto mais nós vamos desenvolvendo o nosso eu sou, Hum. desenvolvendo a nossa consciência, colocando o ego no lugar dele. Então, o ego ele é uma ferramenta de manifestação. O ego ele serve para me auxiliar a tomar atitudes, a fazer as coisas, a agir, a conversar, como eu estou conversando com Uhum. você. Ele é uma ferramenta. Ele nem é um ser vivo, ele não tem alma. O ego é uma parte da minha psique. É uma Uhum. parte do meu eu sou para manifestação aqui. Mas no decorrer dos milhões de anos em que a gente foi vivenciando experiências, né, em certos momentos as sombras tomavam conta. As sombras se utilizavam desses momentos em nós, na nossa personalidade, para enrijecer, engordar esses egos. Então chegou um momento em que eles passaram a ser aquele conhecido como o diabo mesmo, né? Aquele que nos testa, nos atenta, nos prova, nos coloca dúvidas, nos induz. É esse mesmo. E quando cada vez mais nós aceitamos isso, nós estamos engordando o ego. E Tá. aí O que isso você faz com está que falando de sombra seria o governo oculto? também o governo oculto também, né? Os que são chamados de Illuminatis, esses Não, governos ocultos. os Illuminati são encarnados, é quem manipula os Illuminati, Isso. que é para Mas os gerar Illuminatis também. energia e fazer a Isso. gente São, produzir. são, são raças sombrias que Hum. tomam conta do planeta há muito tempo. Já Uhum. tentaram por uma infinidade de vezes tomar o planeta, né? No tempo da Atlântida, os sombrios eles chegaram a ampliar tanto a magia negra no continente atlântico que acabou gerando uma necessidade de finalização daquela civilização. Então, foi por conta disso que foi programado para que Nibiru passasse mais próximo da Terra, o planeta Nibiru, que Uhum. era chamado, quando eu pertencia ao movimento gnóstico, de Hercólobos, Barnard II e outros nomes, o planeta Chupão, de Chico Xavier. Uhum. Então, esse planeta ele é uma nave, ele não é um astro
que está no espaço, dentro de uma órbita, né? Ele orbita entre 2 sistemas solares, o nosso e o outro, mas ele é uma nave. Ele também hoje, segundo os estelares que temos contato, né, a Federação, essa nave grande, que é Nibiru, pertence aos projetos da Confederação. Então, Anu, que é o rei de Nibiru, trabalha também para a Confederação, né? Naquele tempo do passado em que eles alteraram a genética de hominídeos aqui para gerar o homem, né, ainda bem embrionário, para poder servir de massa de manobra para eles, de trabalhadores para poder garimpar ouro. Naquele tempo ainda não, a Confederação não tinha o controle de Nibiru, né? Hoje Nibiru trabalha para a Confederação. Então eles passam próximos de nós por um período aí muito extenso de alguns milhares de anos, para poder não só buscar ouro também para ajudá-los dentro de sua atmosfera, que necessita desse ouro monatômico, mas também para, trabalhando para a Confederação, levar magneticamente espíritos para outros orbes. Né? Igual aconteceu com Capela, né? Quando tem o livro Espírito Exilados de Capela, Sim. né? Como eles vieram de lá para cá? Também por esses processos. Também por esses processos. É por isso que eu estou falando. São muitas e muitas histórias que, se nós fôssemos ficar falando, a coisa Sim, a iria gente vai longe. E é pincelando, gostoso, né? né? Toda vez que eu dou aula de reiki estelar, eu não falo só de reiki, eu preciso falar sobre o todo, sobre a totalidade, sobre a realidade a qual vivemos, as opressões que passamos, as situações que lidamos. Então, eu preciso que o aluno do Reiki Estelar ele também entenda sobre si, ele entenda sobre o mundo que o rodeia, sobre o universo que o rodeia, né? Então, eu também, essa parte de Anak Namar em mim, que tem também como irmão fractal Tote, né? Eu também faço parte da mesma criação de Tote, de Hermes Trismegisto. Sim. Então a gente vai descobrindo, né? Hoje eu posso falar sobre isso sem nenhuma preocupação, porque me foi autorizado que eu falasse. Isso não é com o objetivo de enaltecimento, engrandecimento. Eu falo que todos os que sou e o que faço, eles não pagam as tuas contas. Não faz diferença se acreditar em mim ou não. O que importa é o trabalho que eu estou fazendo, é a mensagem que eu estou passando. Quem precisar ouvir essa mensagem e compreendê-la, siga seu caminho. Né? Atualmente, a Confederação Intergaláctica ela está permitindo que todos aqueles que quiserem acordar, não só acordar em nível consciencial, sair da Matrix, né? Eles também têm direitos a saberem quem são, saberem que partes que são, um dia também saberem seu nome de alma e saberem os outros irmãos que têm. Porque quando nós vamos diminuindo a água da garrafa, e essa água suja que o ego se transformou dentro da nossa garrafa de existência, quando a gente vai diminuindo isso, nós vamos deixando entrar mais consciência, mais partes do nosso eu sou. E aí que é o interessante, porque nós passamos a nos conectar com esses outros irmãos fractais. Então, hoje, por exemplo, eu, Cadu, eu tenho conhecimento de uns 56 de mim. Sei que são milhares. 56 não é nada. A gente pode falar, nossa, você sabe de 56 encarnações. Isso não é nada, é menos de uma centena, se foram milhares. Mas é que essas, na qual eu vou me conectando, são exatamente para que, no eterno agora, na conexão entre cada um de nós, a gente vá se limpando, se purificando de karmas e se conectando de forma a um ajudar ao outro. Né? Então, isso é importantíssimo. Às vezes você vê certos seres na história da humanidade que são fantásticos. Vamos pegar aí Leonardo da Vinci, né? Quem vai dizer que aquele homem não é fantástico? Né? Desde de estudos de engenharia, criação, utilização dos mais variados materiais para criar os seus aparelhos fantásticos, estudos de anatomia, arte, tudo. Ele é fantástico, mas aí eu vou dizer para você, ele sabe de muito porque ele tinha a consciência mais desperta,
né? E ele se conectava aos outros irmãos fractais dele em outros tempos. Então, saber criar um avião, saber criar um tanque de guerra, saber criar um projeto diferente, também se deve a ele poder enxergar pelos olhos do outro irmão fractal dele em outro tempo coisas diferentes. E usar a Então, experiência dos outros nessa sim, encarnação. imagina que ele vê um avião pelos olhos do fractal e ele vai tentar criar isso na madeira e ele acaba sendo um precursor de um avião, De né? uma ideia, pois. É assim. Assim como o Júlio Verne falou sobre viagem ao centro da Terra à Lua, Ah, sim, quantas muitos coisas eles deles trouxeram como tinham uma visionários? conexão com qualquer Sim, coisa. Mas aí é para que nós tá. Mas parece nós, as surreal, mas não é. pessoas comuns, ah, ainda estamos debaixo de um véu bastante denso. Sim, estamos. E a terapia ajuda, é o que eu estava falando antes, que a terapia ajuda as pessoas a se encontrar, né? Mas Sim. é um processo difícil você lutar contra milênios de crenças e contra o Olha, nosso próprio DNA, porque o que eu penso que sou vem também pelo DNA da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, e histórias que foram passando, o que eu penso que acredito, o que eu penso, entende? Você sair disso, deixar a cabeça limpa para receber, como você e a Patrícia receberam, é um processo. Alguém tem que dar o primeiro passo, mas às vezes a gente está tão perdida debaixo desse véu, que é tão denso, que você já não sabe nem para que lado ir, e resolve parar e esperar. Vamos ver o que, é que vai acontecer. sim, nesse momento do planeta, que nós estamos no processo final da transição planetária, na qual a Terra já se encontra na quinta dimensão. Ainda nós, dentro da nossa crença mental, nós estamos ainda vendo a terceira dimensão. Mas, em verdade, já estamos já no limiar de passarmos para a quinta dimensão. Então, aí existe aquilo que Mestre Jesus falou, né, no Novo Testamento sobre a separação do joio e do trigo. Já aconteceu. O trigo já está acordando. O trigo já está acordando. Todos os que estão acordando são trigos. Mas o joio é o que está dormindo, é o que está adormecido, é o que ainda acredita. Você liga os noticiários, dá até agonia de você ver as coisas absurdas que são feitas, né? Estes ainda estão tendo tempo, pela misericórdia, de mudarem, né? Nós precisamos olhar a todos de uma forma muito amorosa. Por pior que seja o ser, por pior que as atitudes que ele tome sejam absurdas, ele contém o Criador dentro dele. A Sim. centelha divina está dentro dele. Né? Então, nós não precisamos odiar aquele que lida com o ódio e com o mal, igual ele mesmo faz. Que a gente tem que combater tudo realmente com amor. No trabalho do Casoar Campo de Estrelas, o objetivo principal é despertar as pessoas. Só que as pessoas vêm a nós com desculpas muito materialistas. Ah, que eu estou sentindo dor, que eu tô com câncer, que eu tô com dor aqui, dor ali, ou meu filho fez isso, fez aquilo, a minha esposa, a minha ex-mulher, a minha mãe, o meu patrão, enfim, eles vão arrumar uma desculpa para vir. Outros vêm pelo outro, olha, eu vim pelo meu irmão, eu tô bem, eu não tenho nada. Mas o meu irmão, ele tem esquizofrenia e eu gostaria de ajuda para ele. Aí eu fico só observando, porque nós aprendemos também que o que Pedro fala de João diz muito mais sobre Pedro do que sobre Do João. que de João. Então nós vamos observando tudo e já com uma mente mais aberta, com uma consciência mais desperta, observando como eu posso ajudar aquele ser. E os tratamentos que nós fazemos, eles são muito fortes, porque nós trabalhamos em equipe.
Pode estar aqui nessa tenda, por exemplo, onde eu trabalho, que é uma tenda xamânica, pode estar eu sentadinho com o paciente. Se ele não enxerga nada, ele vai pensar que realmente só tem eu e ele. Yeah. Mas, em verdade, eu estou observando, atrás dele tem os seus mentores, tem outras raças de irmãos extraterrestres, arcturianos, pleiadianos, tem andromedanos da outra galáxia, centauros, né? Muitos desses seres estão juntos conosco dentro do processo do Lux para ajudar. É lindo esse trabalho da Confederação Intergaláctica, porque ela permite, através da tecnologia multidimensional e quântica, conectar a muitos seres que estão dispostos a auxiliar, e eles vão, através de portais que nós abrimos, porque eu sou um mago, eu abro portais com a outorga do Criador e com essa tecnologia quântica. Por esses portais abertos, vem uma infinidade de seres. Vem tribos de nativos indígenas, de tribos que já estão nas dimensões superiores, vem vários, vem muitos, né? Para poder nos auxiliar com a sua capacidade de cura, com as suas técnicas de cura. Então é muito bonito, porque nós ensinamos o reiki estelar, eu ensino o reiki mesmo. Então o reiki ele tem a sua forma de nós transmitirmos, passarmos, a forma ética de lidar com tudo, lidar com a pessoa. Mas eu jamais vou impedir que um aluno ele manifeste para auxílio nessa cura todos os outros dons que ele tem. Então, e quando você descobre que você foi um xamã asteca, um xamã inca, maia, ou um xamã arborígene australiano, em que você tem uma quantidade de ferramentas de cura maravilhosas. Como eu vou falar não para ele se esse outro dele está vindo junto com ele ajudar na cura desse outro irmão que está aqui? Então, isso acontece muito aqui, né? O casual ele tem essa diferença de ser assim, não só multidimensional, quanto universalista, né? Nós não lidamos com tal religião, tal seita, tal grupo. Eles podem trabalhar em conjunto porque nós já fomos de todos esses. Sim. A única coisa que é incompatível realmente é trabalhos no qual a pessoa vai atentar contra o livre-arbítrio de outros, utilizar a magia negra, aí é inadmissível, aí é incompatível mesmo. Não tem universalismo que lide com isso mesmo assim. Respeitamos e honramos a todos, porque nós sabemos que o universo é feito de dualidade. Sombra e luz interagem entre elas para que as coisas possam fluir, né? Então tá, pode perguntar. Pois é, mas é assim, eu digo por mim, porque eu também cheguei na Patrícia com essa conversa para o meu filho, né? E no final acabou sendo... Mas, logicamente, que eu achei que estava indo ajudar meu filho, é o que você E falou. ajudou, tenho certeza que ajudou. Eu espero que sim, mudamos os dois, né? Eu avancei mais, comecei a ter mais curiosidade e a buscar outras ferramentas dentro da minha curiosidade. Ele ainda não, mas eu acredito que um dia lá chega. Mas eu digo às pessoas, é o que você estava dizendo, às vezes vai em busca... O primeiro sintoma é mesmo físico, né? E mal sabe ela que está sendo usada para chegar até vocês. Sim. Por isso que eu falo assim para as pessoas, não maldigam as coisas. Não fiquem sendo maniqueístas, isso é bom, isso é ruim, isso é da treva, isso é da sombra. Não existe caminho bom nem caminho ruim, só existe caminho. O caminho que você escolhe, ele vai ter coisas positivas e negativas. Vai ter uma árvore maravilhosa no caminho que você escolher para que você possa descansar embaixo dela num dia de sol. Bem como alguns quilômetros depois, naquele mesmo caminho, vai ter um coiote ou um lobo esperando você para lhe dar uma mordida ou tentar te matar. Né? Às vezes um cactus todo cheio de espinho no seu caminho é o único lugar em que você vai encontrar água dentro para beber. Pois Então, é. o que é ruim e o que é realmente bom?
Se as pessoas que vieram pelas adversidades e situações sofridas chegaram a nós e nós mostramos como se fôssemos um oásis, porque é isso que o Casuá Campo de Estrelas é, Sim. um oásis, né? Quando ela tem essa parada para os seus cavalos beberem água, para ela se refrescar, e ali tem um beduíno sentado numa pedra falando verdades, ajudando ela para que quando ela se recupere das suas forças pelo sofrimento que a trouxe até o oásis, ela percebe que ela vai sair de lá muito mais forte, que a vida dela mudou e que aquele caminho trouxe uma infinidade de coisas positivas, não só negativas, E né? ferramentas, né? Para ela poder Exatamente. lidar futuramente com Ferramentas. outras questões. Porque o que eu vejo nos terapeutas é isso, as ferramentas que vocês nos dão para que a gente aprenda a lidar, primeiro de tudo, com nós mesmos, que Sim, é a parte mais difícil, a parte mais difícil. É. e depois com o mundo que nos rodeia, né? Essas ferramentas eu só encontrei com terapias. Sim. A gente é semelhante àquelas pessoas que ficam na janela olhando a vida dos outros. Hum, É confortável estar com o braço cruzado na janela vendo a vizinha que está traindo o vizinho com o outro da rua de trás, o cachorro que está rasgando o lixo da outra vizinha, a sujeira, a casa que está sem pintar do fulano, do ciclano, do beltrano, ou o tamanho da saia da outra que está passando, que mora do outro lado da rua. E aí, atrás de mim, que é a minha casa, eu não estou vendo feijão queimando, a areinha do cachorro toda cheia de cocôzinho para limpar, eu não estou vendo a pilha de louça para lavar, a roupa que foi acumulada lá, que eu não lavei, está embolorando, né? Eu não estou percebendo as teias de aranha, eu não estou vendo. Então, quando eu falo para a pessoa, ó, olha para você, olha para dentro de você, vira a cabeça, olha para casa. Aí eu vou começando a mostrar a ela que ela pode cuidar das coisas dela e que nós estamos aqui para ajudar. Do mesmo jeito que Mestre Jesus falou, se te pedirem para andar uma légua com você, ande duas com ele. É isso que a gente tem que fazer. Eu é. não tenho que entrar na vibe infeliz daquele ser. Eu tenho que mostrar para ele que tem que sair dali. E que eu posso ajudá-lo. De repente ele olha para trás. E eu estou ali ajudando ele a limpar, a cuidar, a pintar, a limpar a areia do gato, a fralda da criança. Eu estou ajudando. E aí ele começa a ficar feliz porque até ali ele achava que ninguém ajudava ele, nem ele mesmo. Ele estava Hum, só fazendo, ele estava só refletindo o que ele sente, o que ele pensa. Então, quando ele olhava para a rua pela janela, era lógico que ele só via defeitos na rua. Ele não via a casa nova que foi pintada, o cachorrinho que nasceu do outro lado da rua, a senhorinha de idade que a netinha veio visitar, que acolheu ela, o asfalto que foi mudado, o vizinho que comprou um carrinho novo, que estava feliz que o carro dele era velho. Quem é negativo não vai observar isso. O não, objetivo é esse, né? A gente é. mostrar, porque aí sim ela vai olhar pela janela, depois de ter limpado a própria casa, ela vai ver que o mundo dela é muito melhor do que ela imaginava. As terapias, elas são isso. O reiki estelar, ele é assim, bem como as outras também, as outras linhagens de reiki, porque o reiki em si ele é maravilhoso, né? Eu falo pelo que trabalho, né? Eu não dá para eu falar por outros que eu não senti Hum. o dia a dia desses lugares, dessas ordens, desses grupos, né? Eu falo pelo que nós fazemos, né? É assim que a gente vai indo todo dia. Pois é, pois é. É um trabalho vagaroso, mas é assim. De certa forma, às vezes me dá uma certa felicidade, porque as pessoas já perguntam sobre as coisas. Pode ainda não ter o impulso de Sim, ou mesmo aquelas pessoas que não sabem o que é, que ouviu falar muito distante, nunca ninguém explicou exatamente o que é essa terapia, o que é o reiki, o que é esse tratamento. Ouviu falar distante, olha, está um vizinho meu lá, não sei aonde, está indo nisso. Ele não sabe o que é, né? sim.
Tem dificuldade, né? E depois um certo preconceito, porque a gente, o que o nosso mundo não conhece, a Exatamente. gente Eu rejeita. falo uma coisa muito interessante. Eu, quando não conhecia o reiki, estava cheio de problemas, de dores, né? Eu ouvi falar do reiki num tempo em que eu era também julgador. Eu também era desses que julgavam a tudo, que, né, acaba, fulano, olha lá, ele está fazendo isso, está fazendo aquilo, né? Olha, não olha para o próprio rabo, como a gente fala. E eu ouvi falar de reiki, eu também achava. Falei, o quê? A pessoa põe a mãozinha assim no outro e depois Vai cobra para curar. fazer isso? Ah, isso é um pilantra, isso é sem vergonha. Quero ver ele meter a mão na massa e tal. Eu adorei quando eu descobri o poder do reiki, o poder que nossas mãos podem manifestar. Era como Sim. cuspir para cima e cair na testa, mas foi de uma forma maravilhosa, né? Eu percebi a grandiosidade de tudo isso. E aí, através do reiki também, eu acabei entrando dentro do mundo xamânico, dentro do mundo da espiritualidade xamã, que eu também não conhecia. Eu ouvia falar dos povos, como eles chamam hoje em dia, né? Os Dos indígenas, os indígenas, não é? povos. Não, tem outro nome que eles chamam, né? Os povos que são fundadores, né? São formas da gente aprender a se educar em como chamar a todos, né? Então, sim, a gente tem que se refinar. Antigamente, todo mundo falava o que queria, todo mundo falava o que pensava, mas não é que todo mundo está ficando chato, hoje em dia as pessoas estão ficando chatas. O objetivo mesmo é corrigir a nossa linguagem, a nossa forma de nos expressar, para que a gente realmente haja com respeito com todos, né? Sim, E esses sim. povos nativos, eu não tinha. Eu ouvia falar sobre os índios brasileiros, do Xingu e tudo. O dia 19 de abril, que a gente comemorava o Dia do Índio, né? Falava assim. Mas eu não tinha essa conexão. Mas com o passar do tempo, com o reiki, nas minhas meditações, teve um dia em que eu fui meditar e acontece quando eu recebo visitas de seres de frequência vibratória alta, o meu chakra, o chakra do terceiro olho, ele aquece como se tivesse um sol, Hum, assim, esquenta muito, hum, como se eu estivesse olhando para o sol do meio-dia, assim. E aí foi quando eu, nessa meditação, eu vi na minha frente um senhor com um cocar enorme que ia até os pés, uma roupa de couro, assim, costurada, muito linda, um mocassim. E ao lado dele tinha um lobo de 1,20 m de altura, assim, grande. Eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu não, eu não sabia quem era. Eu, inclusive, eu peguei a mão dele toda enrugadinha, assim, e dei um beijo na mão dele. Foi algo instintivo, de respeito e honra. E aí sumiu. No decorrer das sessões que eu fazia nas pessoas, alguns viam, falavam, tem um índio aqui. Aí eu falava, um índio? Ele está sentado aqui no chão. Aí eu falava, sentado? Deve ser o que os outros também falam, né? Porque outros falavam desses indígenas, né? hum. Eu falei, pergunta o nome dele. Aí a moça perguntou, no ar, assim, como é que você chama? Aí depois ela virou assim e falou, ele não quer dizer e tá rindo. Eu falei, então tá bom. Importante que ele me ajude. Deixa ele rindo aí, sentado no chão. Aí no decorrer das nossas conexões e comunicações, já com o Paulo Lima, né? Esse irmão Paulo Lima, que eu o admiro e respeito muito, é, começaram a vir eles por ele, né? E aí foi que eu descobri. Eles falaram: você tem um mentor, mentor, mais de um mentor. Eu falei: mais de um mentor? Não é um para cada um? Não, cada um tem o que precisa. Igual animal de poder. Eu falei: mas quem é esse? É um grande chefe das tribos Sioux Lakota dos Estados Unidos. Ele chama-se Red Cloud, nuvem vermelha. Aí foi que eu falei, nuvem vermelha? E aí o senhor Nuvem Vermelha veio e conversou conosco de uma forma linda, respeitosa, amorosa e firme. Aí eu fui pesquisar quem era, né? Falei, meu Deus, mas o que que um grande chefe das tribos norte-americanas, Sioux Lakota, está aqui no Brasil sendo mentor da minha vida? O que que tem a ver? E aí eles disseram também que eu tinha mais um outro mentor, que era um chinês. Chamava Shang, Mestre Shang, Shang Sanfeng.
Fui pesquisar de novo quem era esse homem. É nada mais, nada menos que uma lenda na China. Ele é uma criatura mítica, o criador do Tai Chi Chuan. Falei de novo, o que esse ser tem a ver com o Cadu aqui da Moca, que foi cabeleireiro 40 anos e está migrando para uma outra profissão de terapeuta? O que ele tem a ver? Mas depois que eu fui descobrindo, né? Dentro dessas encarnações, eu fui um nativo indígena de várias tribos, né? Do que eles chamam a América do Norte de Ilha da Tartaruga. Daqui do Brasil, de 500 anos atrás. Então eu fui descobrindo coisas, fui descobrindo que pertencia à China, convivi com Shang Sanfen, e aí as coisas vão indo. Eu percebi que eu nasci em quase todos os países, desde de negro africano de tribos, quanto negro filho de africano aqui no Brasil, como escravo. Fui aborígene australiano, fui esquimó, fui um grande mago celta, um druida, né? Todas essas coisas a gente vai descobrindo dentro desse processo e tentando entender como tudo isso se processa, né? E todo mundo que convive conosco no Casuar Campo de Estrelas, no nosso dia a dia, são maravilhosos auxiliares, né? Voluntários, todos eles também vão descobrindo muito sobre si, porque eu também tenho o dom de, ao fazer uma sessão de Reiki, quando me é permitido pelo Altíssimo, dizer a você quem você foi em determinado tempo, que tem referência com a sua questão sendo tratada na maca, me é permitido dizer nome, endereço, CPF, idade, roupa, tudo me vem assim, vem vindo e eu preciso gravar porque depois desaparece, porque vem como se fosse uma fumaça assim e eu vou falando, falando, falando e aquilo dilui. Eu falo grava porque eu não vou lembrar. Né? Porque tem coisas que não dá para a gente lembrar. O meu cérebro físico ele não tem condições de abrigar uma quantidade gigantesca de informações. Sim, Então, como sim. eu lido com pessoas, o que me foi colocado? Chips como se fossem HDs. Eu e a Patrícia, e talvez outros daqui, eu falo porque eu não sei, tem esses chips, são como se fossem HDs. Então, quando eu vou tratar você, tudo que você fala vai para esse chip, esse HD. Aí, no dia a dia, eu não fico lembrando das suas questões. Eu vou lembrar quando eu lembro para ver o que eu tenho que fazer, como tratar e tal, mas depois já. Aí, quando você vai ser tratada junto comigo, você começa a falar sobre o seu caso, e aí palavras-chave vão acionando, aí vai saindo. E aí eu começo a lembrar de tudo que falei e mais, vai vindo. É assim que funciona, porque senão a gente não consegue lidar com tanta informação, afeta a mnemônica Sim, da gente, é o que eles não querem, né? A gente tem que ser auxiliar, mas não pode pirar no processo, né? pois é. Então, Então, quer aí dizer, pode falar, pode falar. não, eu ia falar sobre o xamanismo quando Isso. o seu pena Aí o não, xamanismo, nuvem vermelha. sim, descobri sobre nuvem vermelha. Depois eles disseram para mim que eu ia passar por um processo, que eu ia ter uma ampliação dentro da minha condição de mestre. Eu não entendia muito o que era isso, porque no mundo físico eu alcancei a mestria do Reiki e eu não sabia que tinha algo a mais, mas sim, eles disseram que eu ia subir vários degraus assim dentro da mestria através de uma cerimônia que um grande ser viria fazer em mim, que era o Senhor Pena Branca. Só que eu não sabia naquele tempo ser irmão fractal de Pena Branca, nada disso, né? Pena Branca é um aviário, ele é um cariano, então ele é um ser carian. Ele é o mesmo que Tote. Então, Tote, ele é um cariano, que é um dos meus irmãos fractais. Né? No Egito, todo mundo tinha aquela cabeça de animal assim, aquilo era tudo verdadeiro. Né? Não era nenhuma fantasia cerimonial que se colocava a cabeça de um. Não, era um período da Atlântida, antes do Egito, que a gente conhece,
em que a comunicação com os extraterrestres era plena. Então, muitos deles estavam aqui, organizadores, tudo, né? Era natural isso. Depois que foi virando mito, lenda, né? Mas aí... Depois caiu um véu sobre nós e a gente... esse intercâmbio foi cortado. Foi cortado de uma forma forte, porque nem dá para descerem aqui, né? Muitos deles estão em condições de frequências vibratórias mais altas, os seus corpos não estão na terceira. Então, se comunicar conosco através dos médiums é muito mais fácil, né? É muito mais rápido, é mais ágil. O que aconteceu no caso A nesses 8 anos, se tivesse que toda vez que um siriano, um arcturiano, um pleiadiano, um deus, um ser de luz tivesse que assumir corpo para poder conversar comigo, eu já ia ter que morar dentro de um aeroporto, né? Aí já desce um, desce o outro. Não precisa. Ia ter que morar no aeroporto. Vai todo mundo descendo, utilizando, sei lá, porque, olha só, a gente bebe uma água que eu vivo em São Paulo, né? É cheia de metais pesados, respira um ar com metais pesados, uma alimentação toda cheia de problemas, né? A gente vai aqui comprar um pezinho de alface, ele é desse tamanho. Você vai para o interior de São Paulo, o pé de alface é assim, o pé de couve é maior ainda. Tudo é diferente, né? Na outra sede do Casuá Campo de Estrelas, na cidade de São Miguel Arcanjo, nós vemos nas árvores da cidade fungos vermelhos que o biólogo falou para mim, lugares onde tem esse fungo avermelhado no caule das árvores é porque o ar é muito puro. Então, puxa, eu tô lá em São Miguel Arcanjo, quando a gente vai para lá, eu tô fazendo inalação o dia todo, respirando um ar espetacular. É um Né? detox. Então imagina eles virem para cá, como é que eles vão lidar com isso? Precisa? Não, né? Porque eles se transportam por consciências. O senhor Ingué Moluquiô, que é o siriano, ele vinha pelo médium Paulo e ele falava, nós estamos nas naves. O cumprimento da confederação é fazer assim. Ó. Por 3 vezes eles fazem assim, ó, salve, e faz assim. Então, quando ele vinha, ele falava, nós estamos nas naves. Dentro da nave, Jerusalém, que é uma das maiores naves da frota, tem uma sala grande que é do Casuá Campo de Estrelas. Na porta da sala, na nave, tem a insígnia nossa. Quando eles precisam conversar conosco e fazer alguns trabalhos, eles vão até esse ambiente e já se conectam conosco aqui. É tudo tecnológico mesmo, né? É muito lindo. E tinha vez quando terminava a conversa, eles falavam, vocês têm mais alguma pergunta para falar para nós? Aí eu falava, dá um branco, sabe? Quando alguém fala, se tem alguma pergunta, dá um branco. Eu A podia gente perguntar fica o meio sistema de abobado, propulsão né? da nave, o que eles comiam, como eles iam no banheiro, nada, sumia. Aí eles falavam, não tem perguntas, filho? Então nós vamos para as naves. Aí se despedia, fazia assim, e fechava o médium. Teve um dia que o senhor Ingué Moluquiô, siriano, ele veio e fazia tempo que ele não vinha. Falou, senhor Ingué, que saudade do senhor, né? Ele falou, eu não estou nas naves, eu estou em Sírios. Aí eu olhei e falei, o senhor está na estrela de Sírios e sua consciência está no Paulo aqui? Sim. Era assim, olha só a capacidade tecnológica Eles linda, têm. mental deles. E quando eles se juntavam em 4, 5 ou mais, para virar uma consciência só para falar pela boca do médium. É muito incrível isso. Sim. Tinha hora que ele parava, ele falava só um instante. Eles ficavam em reunião. Quando decidia o que tinha que dizer, ele abria a boca e falava. São coisas incríveis que a gente só vivenciando a gente aprende. E no decorrer de tudo isso, os meus dons também foram ampliando, aumentando as capacidades de lidar com as questões das pessoas, né? O xamanismo foi entrando em mim de uma forma plena, é, tudo foi sendo trazido a mim, formas de lidar com o xamanismo. Eu nunca fiz um curso sobre xamanismo. Quando eu passei a receber as instruções de como fazer um curso, eu também ficava admirado. Eu falava, nossa, mas eu nunca fiz isso. Você não precisa. E aí, nos nossos cursos de xamanismo, nós nos utilizamos da chanupa, que é o cachimbo, né?
cachimbamos juntos para nos conectar com eles de uma forma muito linda. Os artefatos, os tambores, os instrumentos, os chocalhos, tudo isso dentro de uma roda espetacular. E aí os que são médiums também canalizam outros mentores e mestres nativos, nativas, indígenas, trazendo mensagens. É a coisa mais gostosa do mundo, o curso de xamanismo do Casuá Campo de Estrelas. Eu imagino. Nós temos dois livros que eu aconselho que todos comprem, porque é maravilhoso, da James Sams, né, que é uma nativa norte-americana que, por autorização das tribos, foi permitido que ela dissesse sobre a cultura deles, sobre a moral, a ética, as leis, sobre o que é um chocalho, o que é um berço, o que é a tenda da lua, o que é um cocar, o que é um tipi, sabe? Sobre os personagens que tem o palhaço que vive na tribo, a função dele, a função do xamã, tudo isso está nesses livros, que são Cartas do Caminho Sagrado e Cartas Xamânicas. Aconselho todos a comprar. Eles são a base do nosso curso de xamanismo, né? Nós começamos a ler os capítulos e aí vai fluindo outras práticas, outras técnicas. Nessa semana passada, agora, no domingo passado, sábado e domingo, nós fizemos uma vivência xamânica na cidade de São Miguel Arcanjo, interior de São Paulo, Brasil, né? Maravilhosa. Nós fomos, cada um dos meus alunos foi na busca do seu cajado. Então, tanto ele encontra o cajado, quanto o cajado encontra ele. Porque o cajado ele passa a ser, depois do procedimento cerimonial, um outro fractal. Olha que louco, são coisas que as pessoas não sabem. O cajado é a sua coluna vertebral, ele é a sua continuidade. E aí no sábado nós pegamos cada um com o seu cajado, e no domingo eu trouxe uma infinidade de decorações que as meninas daqui foram comigo buscar, desde pedras, penas, chocalhinhos, cola, tinta, arame, e todo mundo numa oficina linda, né? Que eu vou pedir para a Patrícia mandar as fotos para você, porque é muito lindo o que aconteceu, né? Cada um fez o seu cajado. E naquela vivência todo mundo pôs para fora também a sua criança interior e os seus problemas interiores. Né? Muitos sofrendo, disputando a Super Bonder no tapa, vamos dizer assim, entre aspas, né? Pedindo a pedrinha do outro, achando a pedrinha do outro mais bonita, tendo acabado a pena de um tipo, querendo dar outra. Enfim, ocorreram situações muito pontuais, interessantíssimas, que nós mestres ficamos observando aquele processo, e aí depois nós trouxemos a eles todo o resultado daquela vivência. Né? O xamanismo ele é isso. Né? Grandes mestres estavam entre nós, grandes nativos indígenas, eu vou dizer, do universo estavam lá, porque a gente vai aprender que o curso de xamanismo não é sobre nativos do nosso planeta, em determinada época. Nós lidamos com seres nativos de outros lugares, como centauros que vêm aqui em grupo, equipes grandes de centauros nos ajudar. Eles também são seres nativos de Alpha Centauro. É muito lindo isso. É igual o filme Avatar. Não tem os navios que são felinos. Os navios são felinos, né? O Jake Sully, tudo, eles são felinos. Então isso existe no nosso universo todo. É muito lindo se permitir sair desse ego que te aprisiona, que te E abrir, escraviza, né? para ver tudo com um olhar mais amplo, tirar o cabresto, ver É. as coisas de uma forma mais ampla. Eu reconhecer a sua divindade, o namastê. Meu Deus interior reconhece o seu Deus interior. Eu te reconheço, eu olho nos seus olhos e vejo além do que você é. Então, aqui, por exemplo, eu reconheço muitos que foram meus pais, foram meus filhos. Tem uma menina aqui que eu fui esposa dela quando ela era um homem, um japonês. Eu já fui dragão dentro desse processo, não só humano. Então, eu também reconheço outros como dragões aqui. Ser humano é uma das linhagens a qual estamos experimentando. Todos nós somos de várias linhagens. Então, são coisas a descobrir. Então, enquanto a gente perde tempo, sofrendo que está doendo aqui, doendo ali, meu problema econômico, eu estou brigando com fulano, com ciclano, eu estou perdendo tempo de conhecer realmente quem eu sou. É, Isso é importante. que é a pergunta
que tem resposta, mas você tem que se mover. Quem sou eu, né? Quem sou eu dentro Sou eu. desse cosmo todo, Sim. né? Que estrelinha que sou eu? A minha estrelinha tem nome, tem endereço, tem história, porque eu... Você disse estrelinha mesmo, porque as estrelas são corpos de espíritos. É muito interessante o que você falou, porque às vezes nos ambulatórios do Casuá Campo de Estrelas, os ambulatórios de Reiki, planetas vêm serem tratados. Um Hum, dia, um dos reikianos olhou na cadeira dele, que ele estava em pé na cadeira para fazer o tratamento ambulatorial, ele viu uma esfera. E aí ele começou a olhar bem com o terceiro olho dele, ele viu que aquela esfera era um planetinha, que estava sentado na cadeira dele esperando o reiki dele. Olha só, olha como são as que coisas. tem, a E ele Terra fez tem, Gaia tudo. é um espírito, né? Gaia é a nossa mãe. É um A gente só está espírito, aqui porque é o ela espírito da permite. Terra. Isso, nós só estamos aqui porque ela permite, nós somos feitos dela. É, Somos feitos dela. É do Lego dela que a gente se montou, que a gente se construiu, para que o Criador assoprasse dentro de nós e nós tomássemos vida de novo. É muito lindo falar de tudo isso sem dogma, sem preconceito, sim, sem, sim. sem indignação. Olha que absurdo que fulano está falando umas coisas. Não pode Não ser pode, assim. não, é porque assim, a escola nos ensinou, as religiões nos castrou, foram séculos disso, e agora você se livrar disso tudo e abrir, não, eu sou mais do que isso, eu posso mais do que me disseram, entende? É um processo Sim. lento, mas é assim extremamente gratificante quando você começa a Estamos descobrir aqui que para você... estamos aqui para ajudar, né? O objetivo nosso aqui é auxiliar, é poder trazer a vocês esse processo de crescimento, de desenvolvimento. Um mestre ascensionado é aquele que deixou de estar nas dimensões superiores fazendo o seu trabalho para Uhum. estar aqui com vocês, para estar aqui auxiliando. Então só cabe nos auxiliar. E eu sempre falo, é sempre uma via de mão dupla. Eu sempre vou aprender muito com todos vocês. É. Sempre. Não, Bem nunca, a como gente não também pode poder fechar a conta, transmitir. né? É? Não pode fechar nunca essa conta, Não, não pode. porque a Ela tem gente, sempre agora que a limites. gente está descobrindo, está tendo capacidade intelectual para ir absorvendo, Exatamente. Não estamos aí sendo queimados na fogueira se pensamos diferente, né? né? Então as coisas estão dentro de um patamar bom. Aqui no Brasil, por exemplo, é muito vantajoso essa condição de poder pensar e sentir como eu gostaria. Nós Hum. vamos receber preconceito, vamos receber um monte de coisas, alguém vai nos chamar de herege, nos chamar de falso profeta, de tudo. Isso aí é o que ele reflete de dentro dele, né? O que ele Sim, reflete de sim, dentro é um dele. Eu vou espelhamento. fazer o meu trabalho com todo o amor, né? É a Você nossa obra que fala, né? você está falando do Brasil, e outro dia vi uma história, você aí que conversa com o pessoal de outras galáxias, pode ser que você confirme. O povo brasileiro carrega no sangue a força das três raças, que é o indígena, o negro e o branco. Sim. Eu até conversei isso outro dia com a senhora que teve aqui, a última que veio fazer um vídeo, porque a gente carrega a força do negro, a sabedoria do indígena, está no povo mestiço. E A carrego raça mesmo, né? é. Porque Aí, nessas conhecimentos sobre as minhas encarnações, só nesse ponto eu já tenho todos eles já. não é? E aí há aquela frase que diz, que até diz aqui de Portugal, que é: o Portugal está para a Europa da mesma forma que o Brasil está para o mundo, em Hum. termos espirituais. Eu sempre,
sempre convivi com portugueses e eu tenho um carinho muito grande por esse povo. Sempre. Eu tive vizinhos portugueses da Ilha dos Açores, né, aqui do meu ladinho, né, do Porto. Eu os conheci e eu sempre tive um carinho muito grande. Eu sempre achei eles muito doces, né? Não tenho descendência de portugueses, a Patrícia tem, que o sobrenome dela é Lopes Ribeiro. Mas eu sempre achei muito fantástico, porque eu descendo de espanhóis e italianos, eles são bravos, né? É um povo teimoso, né? Eles têm essa teimosia, assim. A minha segunda língua é o espanhol, né? Eu consigo falar, assim, como se eu estivesse falando português, eu acho muito gostoso. Então, sim, no Brasil, se você for ver na Terra onde estão os chakras do planeta Terra, de Gaia, o chakra cardíaco está no Brasil, né? E em todos nós, é no chakra cardíaco que habita a centelha divina. Então, podemos dizer que a centelha divina de Gaia está no Brasil, né? O Brasil, sim, ele vai ser o celeiro do mundo nesse aspecto, porque ele também está no meio de uma placa tectônica muito protegido, né? Então, os países que estão nas proximidades das beiras das placas tectônicas vão sofrer muitas coisas que ocorrerão ainda, né? Eles me disseram por esses dias, o próprio Totti, que a Atlântida vai subir novamente, submergir, e que ela vai ser a capital da Terra Nova, Nova Atlântida. Então, para que isso aconteça, a gente sabe que vai acontecer um monte de coisas, né? Para a Nova Atlântida reaparecer novamente, né? A gente sabe que isso não acontece num lugarzinho só, né? Isso vai ser um rebuliço, né? Mas são coisas que a gente também não está se preocupando, porque quem vive no medo vai ter medo de tudo, vai ter medo de viver, vai ter medo de respirar, Não, não né? é O nem pelo importante é medo. o que eu faço. O importante é o que eu faço enquanto estou vivo, né? O É isso que bonito define. dessa miscigenação é que a gente cresce como um povo aberto, porque aqui na Porque se eu Europa tenho um é pouco de mais cada um, vou ter fechado, preconceito do quê, né? né? A Se gente eu tenho sangue nas minhas veias de tudo, eu tenho sangue de libanês, eu tenho sangue de italiano, sangue de austríaco, sangue de espanhol, né? Sangue africano. A minha bisavó era uma negra muito bonita, né? Uma gracinha, casou com um libanês, Nassif Assad. Então eu tenho sim nas minhas veias, como humano desse tempo, dessa a respeitar. Pois é. E também já ouvi dizer que os povos indígenas, não sei qual é a nova nominação, sei lá como é que se diz, eles são os descendentes dos Atlantes. Sim, os peles vermelhas são descendentes dos Atlantes. Nós vamos ver, voltando à ufologia aí, em algumas casuísticas ufológicas, várias pessoas que foram abduzidas viram incas dentro do maias, dentro das naves, junto com militares e junto com os extraterrestres. E tem muitas desses relatos, né? Algumas civilizações lidavam com a magia de uma forma tão profunda que elas chegaram até levar várias de seus prédios para dentro da quarta dimensão. Isso está escrito nos livros de Samael Aun Weor do movimento gnóstico. Que os astecas eles tinham um poder grande de abrir portais, isso eu sei que é verdade mesmo, porque eu trabalho com isso. Levaram as suas pirâmides de ouro para lá e com grande parte. Então tem algumas civilizações que você vê só a ruína e fala, não sei como elas acabaram, não sei onde foram parar. Elas foram levadas para outra frequência de vibração. Vibraram de forma diferente e hoje habitam outra frequência vibratória, né? Não está mais no mesmo espaço que nós, né? Tá diferente. Então sim, tem. Não tem ninguém atrasado ou coisa assim. Cada um está no seu momento, né? Mas é bonito. Eu agora, a gente, como diz José Saramago, você só consegue ver a ilha quando você sai da ilha.
Sim, E exatamente. agora eu percebo essa diversidade do povo brasileiro, essa facilidade de conviver com raças, cores, credos diferentes, essa abertura que a gente tem para a espiritualidade, entende? Sim. E essa facilidade de se conectar, como vocês se conectaram com outros seres, Sim. por alguma razão nascer-se brasileiro, não é? Eu, às vezes, fico pensando sobre isso e sobre essas teorias, e vou tentando ligar todas, e eu falei, olha, eu ainda preciso saber de alguém que converse com alguém de lá para confirmar. Então, quando você tiver a oportunidade. O que você gostaria de confirmar? Se isso é mesmo certo, se o povo brasileiro, esse movimento do Brasil que vai transformar o mundo. Sim, porque tem muitos lugares no planeta que estão em processo de depuração. Então, nós vemos muitos países que tiveram guerras muito terríveis, países que ainda estão tendo guerras terríveis. Eles estão limpando seus karmas das piores formas possíveis. Tem coisas que precisam acontecer porque a pessoa assim ela plantou e assim ela está colhendo, que são muito doloridas, né? No Brasil, ele é um país novo, ele começou com muitas coisas que não foram boas, e aí foi incutido na mente do brasileiro se sentir inferior, se sentir pequeno, se sentir vira-lata. Isso Sim. é uma estratégia, porque nós sim estamos num lugar em que vamos acolher a todos do planeta que precisarem de ajuda. Porque no Brasil, nessa região, estão nascendo, vamos dizer assim, os maiores trabalhadores da luz de todos os períodos estão nascendo aqui. A família sagrada, essa de Mestre Jesus, de Mãe Maria, dos discípulos, muitos deles estão nascendo no Brasil, estão aqui agora, nesse instante, conheço vários. Então, esses seres estão sim novamente se juntando, irmãos fractais de deuses, de grandes mestres, estão se juntando aqui, sim, para poderem dar continuidade, se aglutinando aqui, porque aqui ainda é o lugar onde eles podem lidar com tudo sem serem destruídos, né? Então, eles podem, sim, é como se fosse um lugar ainda de grande proteção, né? Mas no mundo inteiro nascem seres especiais, seres incríveis, no mundo inteiro. A gente sabe disso, né? Yeah, Mas yeah. essa limpeza e purificação vai acontecendo. Você está aí em Portugal, faça o seu trabalho sem se preocupar se você precisa angariar milhares. Não, não precisa fazer isso. Não Ah, se não, preocupe. não. Só faça o seu trabalho. O principal é a qualidade, não a quantidade. Porque a Uhum, quantidade, muitos lugares, como certas igrejas, tem aquilo lotado, mas a maioria daquelas pessoas não estão pontualmente fazendo os seus trabalhos consigo yeah. mesmo. Só estão se confortando muitas vezes para que elas possam. Depois que eu vim para cá, eu tenho 2 carros, eu tenho 3 casas, eu tenho essas Uhum, coisas assim, essas ideias pequenas. yeah. Sabe? Não, Cultive tesouros em que o ladrão não rouba e a traça não come. yeah. Mestre Jesus falou isso. São esses tesouros que nós temos que cultivar, né? Então, faça o seu trabalho lindamente como está fazendo. É uma honra conhecê-la. É um carinho muito grande que eu estou recebendo nesse instante de estar podendo conversar com você, Eu é que né? agradeço. E que muitos ouçam a nossa conversa e que Sim. muitos corações despertem, né, para o melhor, porque o nosso objetivo é esse. Nós É. estamos aqui Eu para costumo isso. até dizer, se fizer diferença para uma pessoa, o meu trabalho já está feito. Basta Exatamente. uma, porque É, essa uma vai mudar o entorno dela, como aconteceu, como está acontecendo comigo, entende? Bastou eu exatamente. fazer É, um movimento de me tratar, de buscar terapias, de
buscar conhecimento, estou engatinhando, né? Você dá cursos. Sim, cursos de reiki, reiki estelar. Antes o reiki que eu dava, eu era direto da linhagem tibetana, era como muitos cursos que tem no mundo, né? Que é nível 1, 2 e 3 de reiki e o quarto nível que é mestrado. Já na linhagem tibetana, era igual, né? Só que na linhagem tibetana a qual eu pertenço, que é o Templo Dhammapada, o Templo da Luz, né? Meus mestres foram Luiz Giannini e Cida Giannini, que ainda estão vivos, honra e glória a eles. Tudo isso se expandiu muito depois do contato com os estelares, que são todos reikianos, tá? É muito interessante isso. Vira um pleiadiano, fala, ó, coloca tal insígnia aqui para mim aqui, põe aqui no meu chakra tal insígnia, mestre. Põe, eu olhava assim e falei, mas você conhece? É lógico que conheço, nós somos reikianos. Ou quando eles pediam alguma insígnia que eu nunca ouvi falar. Ah, você não tem essa? Ah, então, coloca tal insígnia então aqui no meu cardíaco. Aí eu falava, eita. É igual quando eu falei de Jesus, né? Quando eles falaram de Mestre Jesus, eu falei, vocês conhecem Jesus? Olha, eu parecia um bobinho fazendo essas perguntas para ser tão avançado, mas eu fiz e é lógico que conhecemos, é o maior mestre da criação, mestre Sananda, Yoshua, ele é o maior mestre da criação, claro que conhecemos. Parecia que ele estava falando realmente com um molequinho que não sabia de nada, tudo bem, fazia Eu parte, entendo. Eu, fazia quando parte, uso a fazia parte, está ayahuasca, eu gravado também tudo chego isso. lá e fica assim, tipo boba. A gente É dá isso, uma. é a nossa ingenuidade, né? A É. gente vai ficando cada vez mais espertinho, né? Vamos aprendendo. Então, o Casuá, Campo de Estrelas, E é sim, uma vamos finalizar escola. aí. É uma escola, não é uma escola simples de Reiki, né? Uhum, É uma escola espiritualista, uma escola que ela ensina na profundidade o esoterismo, a espiritualidade, ela ensina o reiki de uma forma profunda, baseada nos aprendizados éticos e morais da Confederação Intergaláctica. Somos a Confederação Intergaláctica em Terra, na uhum, fisicalidade. Então, por isso que o nosso curso de reiki ele é de 6 meses, uma vez por semana, e tem os 4 módulos. Cada módulo, são 4 módulos, cada módulo tem um nome de uma constelação. Pleiades, Sírios, Lira. A gente vai colocando esses nomes porque tem relação com todos os seres que vêm que conversar conosco, bem. né? As insígnias sagradas que são passadas é outra coisa também. Nós não chamamos de símbolos de reiki, nós chamamos de insígnias sagradas do Cristo cósmico, porque nós descobrimos que, por eles terem nos falado, o Cristo cósmico, Sananda Kumara, ele que criou todas as insígnias, porque elas são seres vivos, elas são raças igual eu e você. Elas não são um símbolozinho, elas são raças vivas, de universos até fora do nosso, trazidas para cá para trabalhar em auxílio. Elas são angelicais, elas são insígnias arcangélicas, algumas delas. Então, quando eu trago a insígnia sagrada do reiki para que ela se manifeste para fazer a manipulação energética, eu estou invocando seres de luz, seres que servem ao Cristo para poder trabalhar. Tudo isso é ensinado, tudo isso é mostrado de uma forma maravilhosa. Né? As pessoas recebem a sintonização, que nós chamamos de sintonização, é uma iniciação por mim, né? E pertenço à linhagem do Reiki Estelar, que vem desde Siddhartha Gautama Shakyamuni, no Tibete. Então, o nosso reiki ele funciona sim, porque nós temos conexões diretas. Isso dita pelo meu mestre, já quando eu fiz curso, que no Templo Dhammapada, o Templo da Luz no Tibete, um dos primeiros reikianos daquela linhagem de reiki tibetano foi Siddhartha Gautama Shakyamuni. Então, o nosso reiki funciona porque é passado de mestre para discípulo e mestre para discípulo dessa forma amorosa. Então, tudo isso funciona porque é feito com o coração e pelo coração. A E conexão é pelo foi coração. canalizado para o Casuá.
Exatamente. Campo de Eu tenho estrelas. Mikao Usui, que foi o que trouxe o reiki para o mundo, Hum, ele canalizou algumas insígnias, né? hum, 4 insígnias na época. Tenho certeza que ele tinha outras, mas ele teve a autorização naquele tempo de passar 4, né? hum, E outros mestres do mundo trouxeram, né, mais insígnias sagradas para o mundo para poderem passar aos seus discípulos. Por isso que a gente vai encontrar vários desenhos insígnias sagradas diferentes em outras culturas que têm uma energia poderosa. Né? hum. Até dentro da ideia do reiki, nós vamos encontrar Karuna, Teramai, Yod, né? Vários outros reikis variantes, né? Reiki Hum. indígena. Nós vamos encontrar eles também com outras insígnias. Então, alguns mestres, sim, têm a outorga de trazer ao mundo novas insígnias. Eu sou um deles. Ok. Então, eu trouxe várias insígnias sagradas para a linhagem do reiki estelar, para ampliação da nossa condição de auxílio ao mundo e a nós. E Sim. você passa isso nos cursos e no ambulatório? Isso, no Essas insígnias. ambulatório nós utilizamos elas para auxílio de cura mais efetiva, e nos cursos, ao final do curso dos 4 módulos, que é um curso só, né? Então eu não faço nível 1 separado, nível 2 separado, nível 3 separado, eu não faço, é tudo uma coisa só. Então os 4 módulos são numa coisa só, 6 meses. Então, ao Hum, final, as pessoas vão fazer estágios ambulatoriais para poderem ter o certificado. Nós vamos analisar a conduta, a postura, o uhum, quanto a pessoa aprendeu, para ver se nós podemos confiar e sentir no coração que essa pessoa vai poder pertencer à nossa linhagem. Então, isso é essencial. uhum, Isso está nas escrituras passadas a nós por eles, né? É, e aí eu passo essas insígnias. Aí no mestrado, né? Quando eu me mestrei, o mestrado eram 5 aulas. O mestrado do Casuá Campo de Estrelas são aproximadamente 4 anos. Então, hum. por todas as formas que foram trazidas, os caminhos que foram trazidos para que a pessoa seja um mestre, então é muito mais delicado, é muito mais profundo, são vivências muito fortes. A pessoa realmente, quando ela for uma mestra do reiki estelar, ela vai estar apta mesmo a lidar com o elemento humano de uma forma incrível, Ok. seguindo assim parâmetros adequados para isso. E é possível fazer online? Sim, é possível. Tanto que, num tempo passado, eu cheguei a descobrir vários outros grupos de reiki que faziam reiki à distância, mas muitos deles não eram de confiança. Não Hum, eram de confiança. Porque para que eu possa fazer essa iniciação à distância, hum, requer alguns requisitos entre eu e a pessoa que vai receber as insígnias de uma forma muito profunda. Eu vou abrir portais, trabalhar em portais, trazer o espírito da pessoa até o meu espaço para que ela receba a iniciação e eu devolva. Isso tudo onde ela está, seja em que lugar do mundo, hum. ela vai estar protegida por recomendações que nós vamos passar, e ela vai precisar fazer aquilo. Então, é bem delicado, mas isso é possível sim. É possível sim. Aí eu enviar daqui da sede os certificados, Hum. todos já com os selos de autenticidade, os nossos nomes reconhecidos em cartório, tudo bonitinho. Sim, é possível, é Então, possível. quem quiser fazer Não fiz daqui de isso muito ainda, Portugal, mas é possível, sim. quem É quiser possível. fazer, o tratamento eu Tá? sei que é. Então, é assim. Isso, o tratamento você viu. É a mesma coisa. Né? Quando eu vou fazer um tratamento em alguém à distância, em Portugal, por exemplo, eu estou aqui e aí eu vou abrir um portal, eu vou enviar guardiões para Hum, fazer um círculo de proteção ao redor do seu corpo, selar isso de forma a ser extremamente impenetrável, e aí por esse portal eu trago você. Aí eu deito você na maca, hum. trabalho no reiki você e devolvo você
para o seu corpo novamente, já tanto o seu corpo quanto o seu perispírito todo trabalhado, os seus outros corpos existenciais, astral, mental, causal, todos eles já conectados e trabalhados. Isso é possível. E com a iniciação é a mesma coisa, né? Ok. Tudo a Ok. gente precisa que seja bem delicado, mas é possível e podemos estudar, sim, fazer um grupo aí e que vai ter a mesma potência de todos os reikianos daqui do Brasil, sim, porque vão pertencer a uma linhagem atemporal, a uma linhagem que não importa aonde esteja, os portais multidimensionais vão acessar. É possível, sim. É. Então, quem tiver em casa que achar que tem uma dor no braço, tem problema com a mãe, tem problema com o filho, tem problema com o cachorro, e ficou interessado nessa nossa conversa, Estamos à disposição. vai que é tua, porque pode ser Deixa esse comigo. o motivo Não para vai ficar você, sem resposta a nenhuma pergunta, né? né? Eu estou falando isso porque eu fui por um outro motivo e acabei sendo tratada. Se você está em casa e achando que eu tenho problema com minha mãe, com meu pai, com meu cachorro, com o papagaio, com o periquito, vai lá que às vezes o problema é você e é você que tem que ser tratada, Começa por aí. né? É Às vezes o sempre um periquito está precisando de começo. ajuda. Às É vezes o sempre periquito um precisa ser livre da começo, gaiola, que é um grande problema para ele também. não é? Olha, eu ficaria Sim. aqui consigo conversando a noite Ah, que bom. toda, porque para mim já é noite, já são 8h30. Aqui é 16h26. Pois é, e assim, quando você tiver outra oportunidade e quiser vir, isso aqui está Ah, aberto, vai ser tanto uma para honra e uma si alegria. como para a Patrícia. Veja com eles, quem tiver dúvidas e quiser passar para você, para que a gente faça uma live em que eu responda essas dúvidas, vai ser uma Sim. honra e uma alegria. E se tiver um grupo bom em que eu possa reuni-los para que nós possamos fazer também à distância, a gente encontra uma forma, encontra um jeito. O que importa é nós tentarmos sempre fazer o máximo possível de ampliação de tudo isso. Não é? É o Né? que a gente está tentando. Bem, se Exatamente. você tiver alguma mensagem, alguma palavra para deixar para o público ou alguma coisa assim, Eu digo a vocês que estão me ouvindo que eu nasci para fazer o que faço. Eu nasci para fazer o melhor de mim. Eu estou aqui para auxiliar. Eu sou alguém que acordou e que gostaria muito de que vocês também acordassem, porque ver a vida sob uma ótica superior é maravilhoso. Não olhar com ódio, não olhar com raiva, aprender a perdoar, sentir o sorriso de uma forma sincera, ter essa conversa gostosa. Eu, nesse instante que estava conversando com Maria, eu estava com ela em verdade. Não há distância de um celular. O coração não tem nada disso. Somos seres multidimensionais, seres espirituais em uma experiência corpórea. Vamos vivenciar essa experiência, então, da melhor forma possível. Gratidão, Maria, pelo carinho de ter aberto essa oportunidade, né? E estou aqui. Precisar de mim, eu, Cadu Anaknamara, reverencio a todos vocês. eu é que Gratidão. agradeço. Agradeço a generosidade de vir passar um pouquinho do seu conhecimento. E as portas vão estar sempre abertas, é só mandar uma Aguardo mensagem, a próxima oportunidade. que é para a gente ir conversando sobre mais coisas. Cada um que vem aqui, eu vou aprendendo. Para mim, essa viagem tem sido mesmo de muita aprendizagem, muita. De autodescoberta, né? É Isso mesmo. é bom. Bem, você que chegou até aqui, deixe seu like, compartilhe, toca o sininho, faça um comentário, faça o que você tem que fazer. Te vejo na próxima. Obrigada.